Eu sou Aldonis Nino, eu sou filósofo, historiador da arte e eu sou o curador da mostra Limite Oblíquo, do artista Vicente de Mello, que está em cartaz no Paço Imperial. Uma das questões que mais me atraíram para trabalhar esse projeto junto com o Vicente de Mello foi exatamente essa possibilidade de apresentar outras definições, né? Então, eu poderia estar trabalhando essa nova série do Vicente a partir de vários links vinculados à história da fotografia no Brasil, alguns exercícios de experimentação, mas a questão que mais me atraiu foi exatamente essa impossibilidade de definição, onde a partir da reelaboração, né, dessa coleção e desses materiais que ele já tinha, ele acaba transformando e criando e apresentando algo novo. Isso para mim é muito interessante, porque dentro da minha pesquisa eu me volto muito sobre sistemas classificatórios, né, e formas de organização, que são questões que são tão influentes dentro do mundo da arte, dentro da história da arte mais tradicional, né, junto com esse sistema que é todo formulado ali no século XIX, e que na relação com a sua coleção e com essa quase impossibilidade de captura dessas formas, né, que vão sendo ali reordenadas e reformuladas a partir da mesa de luz, o Vicente vai se voltar para uma questão que em algum contexto, né, já estava presente em outras séries dele. Então eu vejo ela muito como esse desdobramento da sua pesquisa e onde essa impossibilidade de definição não é apenas dessas formas que estão ali, mas também nos leva, né, a pensar essas outras possíveis relações que se estabelecem entre a produção artística, entre a curadoria e na filosofia e no campo da história da arte, essa forma, né, de aprender e definir as coisas historicamente, criaram sistemas muito desiguais para a gente pensar, né, o sistema cultural hoje. Então, nessa série, eu acho que o seu exercício traz um pouco disso, uma questão que está vinculada a esse retorno do que já foi criado, né, ou do que nós temos disponível e como essas coisas podem ser reformuladas a partir da imaginação e assim criar outros trabalhos, né, e outros projetos e nos direcionar para o encontro com essas novas formulações. Para mim foi muito impactante, né, ver como qualquer formulação que parta do nosso pensamento, a gente vê ela materializada, né, e nesse caso materializada em uma exposição. E eu acho que eu acompanhei um pouco do processo de produção do Vicente de Mello, desses trabalhos, e para mim foi muito interessante ver, na hora que a gente está nesse espaço expositivo, quase como se fosse uma explosão. Então eu tive contato com essa caixa dos sedimentos que ele já colecionava e tá aqui, né, presente, vendo pela primeira vez essas imagens digitais materializadas e ainda em diálogo com outros trabalhos que ele já realizava, como fica mais evidente a partir da presença do trabalho Ressaca, que é um trabalho de 2019, eu acho que a gente consegue, né, aprender essa série de uma outra maneira. É quase como se a gente visse essa primeira imagem, que é desse trabalho de 2019, se explodindo e colando, né, nessas paredes do espaço expositivo. Então, acho que esse que é a coisa que mais me chamou a atenção, assim, na hora que a gente pôde ver materializado a presença de todos esses trabalhos, dialogando de maneira muito interessante no espaço. Eu acho interessante poder pensar essas relações, né, dentro do campo da arte, porque geralmente num trabalho de elaboração, né, sobre uma produção, a gente estaria trabalhando muito por assimilação e por aproximação entre as produções que estão mais próximas, né? Então pensar uma possível aproximação entre a fotografia com a estilogravura, para mim tem uma questão pessoal, né, importante aí, porque eu conhecendo já a pesquisa do Vicente, eu sei que esses dois artistas são importantes dentro da trajetória dele, não só pela relação que ele já estabeleceu com esses artistas a partir do seu trabalho de fotografia realizado durante mais de uma década no Mando Rio de Janeiro, mas também por pensar que quando o Oswaldo Guild vai falar sobre algumas das suas produções, né, ou a Lígia Pape, eles estão falando exatamente como a luz é o motor principal daquela criação. Eu lembro de uns textos da Lígia onde ela vai falar exatamente sobre quando ela está trabalhando ali na estilogravura, primeiro que ela passa a trabalhar sobre uma base que está disposta, né? Então ela está em cima daquela imagem, distinto de outros trabalhos que ela fazia, tem essa mudança de posição. E também no trabalho do Vicente, né, se a gente pensar o trabalho do fotógrafo, que geralmente vai estar com a câmera na frente do seu rosto, agora é um exercício, né, de olhar para a mesa e se voltar para outra coisa, e tendo a luz como seu elemento principal também, assim, de criação. Então, acho esses elementos bem interessantes e também um link que é quase como se fosse uma curiosidade, uma anedota disso, é que a Lígia Pape, quando ela passa a trabalhar, né, ela sai dos produtos industriais e começa a trabalhar com a estilogravura, também, em certa medida, foi uma emergência vinculada a uma questão de saúde, né, que ela sofreu intoxicação
a partir dos produtos industriais que ela utilizava. Então, claro, de uma maneira muito distante, mas também essa volta do Vicente de olhar para a mesa, de reordenar esses elementos que ele já tem, também estão vinculados, né, a um contexto muito mais amplo, mas também de imposição de isolamento social. Então, eu acho que dentro da história da arte, como da filosofia, e de várias outras ciências, é interessante pensar essas possibilidades de aproximação, que tradicionalmente não tiveram, né, espaço para se pensar. Então, é extrapolar um pouco essas metodologias e essas possibilidades de escrita. A relação que pode ser estabelecida, né, com o trabalho do Vicente com esses outros dois artistas, o Mark Grave e a Frances Scott, eu também acho que se relaciona com esse método, né, de pesquisa em história da arte, com esse método de curadoria, porque logo que eu comecei a pensar na criação desse trabalho com o Vicente, eu me coloquei, né, no espaço de pensar quais outros artistas também, em certa medida, se relacionavam, né, com aquele exercício que ele estava fazendo. E no campo da história da arte, eu acho que isso é cada vez mais potente, que é de se pensar em diálogos que não estavam ali criados exatamente no momento de concepção daquela obra, mas também se voltar a dialogar com essas vozes, né, ou com essas outras poéticas que também, em alguma parte específica pode se relacionar. E no momento, né, de pensar isso, eu me coloquei nessa busca por esses artistas e eu encontrei esses dois que trazem elementos muito interessantes. Que o Mark Graver, ele faz uma série chamada Ressaca, e essa série ele também cria um modo muito curioso de criar essas imagens, que é exatamente fazendo uma filmagem embaixo d'água, e nessa filmagem embaixo d'água ele vira a câmera para cima e consegue captar, né, um pouco esses fluxos e essas mudanças da água. E posteriormente ele pega esse vídeo ele tira alguns estilos e faz uma impressão também. Então, eu acho que essa maneira, né, de pensar a ressaca como uma coisa que a gente pode associar vários elementos e de como um artista vai criar uma estratégia para criar uma forma daquilo ali, isso me interessava muito. E a Frances Scott, por sua vez, também é um artista que vai fazer uma série chamada Ressaca, que origina um livro de artista publicado em 2020 e que também está relacionado a essas andanças a partir do lugar que ela viveu. Então, são essas andanças que ela fazia pelas praias que ela foi criada e né, durante esse percurso ela vai recolhendo objetos da mesma forma que o Vicente fazia, né? E também com esse vínculo autobiográfico, com memórias de infância, e que, no caso da Frances Scott, gera não só o livro, mas como fotografias desse caminho e esse acúmulo de objetos. Então, acho que essas duas maneiras, né, de pensar a ressaca e de transformar a ressaca aplicar a sua inventividade para transformar essa ressaca, que é um elemento tão comum, qualquer pessoa que vive próximo à praia, né? Pensar, né, a trajetória de um artista e a sua importância dentro da historiografia, eu sempre acho uma questão muito específica e de uma autoridade, né, muito grande, que normalmente já foi, né, criada como uma metodologia muito comum nesse campo. Então, eu acho que sempre que eu paro para pensar a importância e o destaque de um artista dentro de qualquer contexto, eu vou pensar exatamente quais foram, né, as influências e quais foram os caminhos percorridos por esse artista. E nada melhor para observar isso do que olhar os trabalhos que foram criados, né, e as associações que foram estabelecidas. Então, para o trabalho do Vicente de Mello, pelo menos, né, eu posso estar recordando que a primeira vez que eu conheci o trabalho dele foi na exposição Monolux, no Museu de Arte Moderna do Rio, e a partir dali eu fui buscando, né, cada vez mais alguns elementos que me levavam até a sua produção. Então, eu li um texto ali, eu via um projeto que resultava em outra coisa, e eu acho que a importância de um artista dentro de um panorama, né, nacional ou internacional é criada a partir da análise desse conjunto. E no caso do Vicente de Mello, a gente pode, né, estar associando a várias outras séries que ele já realizou nos últimos 30 anos, e a partir disso a gente ir se aproximando cada vez mais de um pensamento do que seria nessa trajetória. Então, eu acho que nessa medida, essa exposição contribui para a gente perceber mais uma espécie de um pedaço dessa trajetória, né, que está sendo criada. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai estar linkando essa exposição com outras que aconteceram, com algumas publicações, participações em outros projetos, e espero estar podendo contribuir, né, um pouco mais na construção desse lugar do que estar definindo qual seja esse lugar.